Tá ótimo, obrigado. Abra sua Bíblia, queridos, o livro do apóstolo Tiago. Abra a sua Bíblia, só um minutinho de pé, já você vai se sentar. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Abra a sua Bíblia. Se você olhar para a direita, para a esquerda, e você perceber, abaixa só um pouquinho o fundo, tá? Só um pouquinho. Se você olhar para a direita, para a esquerda, e você perceber que o vizinho está sendo a Bíblia, encoste pertinho dele, para que ele possa ser abençoado através da ministração da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 26. O tema da ministração deste domingo é a religião que agrada a Deus. Que religião é essa, pastor? O que é isso? O que a palavra de Deus vai falar sobre esse assunto tão importante? Nós vamos descobrir aqui nessa noite. Feche os seus olhos, abra o teu coração para o Senhor e permita que Ele ministre ao teu coração através da palavra de Deus nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa nessa noite de domingo. Te agradecemos também por aqueles que nos acompanham em casa. Que cada pessoa que veio aqui hoje, Pai, possa ter um encontro poderoso com o Senhor. Que o Senhor possa alimentar, Deus, os corações através do fortalecimento que há na tua palavra. Que possamos, ó Deus, receber do Senhor algo especial aqui nessa noite. Eu não sei qual é a necessidade do meu irmão e da minha irmã que está aqui e daqueles que nos acompanham pela internet, mas que o Senhor, como Deus provedor, o Deus que vê e supre todas as necessidades, que o Senhor possa se manifestar aqui de uma forma especial e que grandes coisas aconteçam nas nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém. Amém, amados? Vamos ler a palavra do Senhor então, a partir do versículo 19. O apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, nos deixou o seguinte texto inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim no versículo 19: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com toda mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quem crê nisso, diga amém. Amém. A palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Quem crê, diga amém. Amém. Olha o 26 e 27, você vai descobrir aqui a religião que agrada a Deus. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Versículo 27: a religião pura
para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Diga glória. Glória a Deus. Levante as mãos para os céus e diga comigo: glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Muito bem. Assente no seu lugar. Para isso, você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Agora levante a sua cabeça. Olha aqui para o pastor, esteja atento à ministração da palavra de Deus. Daqui a alguns instantes nós estaremos orando com vocês. Mas o apóstolo Tiago, ele teve um tempo especial, onde ele pôde conviver com o nosso Senhor Jesus Cristo por muito tempo. Tiago, humanamente falando, ele era irmão de Jesus. Então ele conviveu com Jesus desde a infância. E ele teve o privilégio de ser chamado por Jesus para o santo ministério e também para o apostolado. E quando a gente estuda o livro de Tiago, quando nós meditamos na palavra de Deus e nos textos que Tiago nos deixou, Tiago ele nos traz ensinamentos muito profundos. Uma das coisas que Tiago se preocupava muito, acho um pouquinho profundo, Jorge, uma das coisas que Tiago se preocupava muito era com questões envolvendo a área social. Tiago condenava a acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? Coisa que o mundo aí fora faz. Aí fora o mundo te trata melhor por aquilo que você tem. É verdade ou não é? Não é assim que o mundo faz aí fora? Se você tem dinheiro, se você tem alguns títulos importantes, se você vem de uma família tida como nobre, como importante, com peso no nome e no sobrenome, aí fora muitas vezes o tratamento vai ser diferenciado. Às vezes você chega numa loja, não é de praxe, a gente sabe, não pode generalizar, mas às vezes uma pessoa chega na loja assim com uma roupa não tão apresentável, de repente o tratamento vai ser outro. Mas quando você chega com uma boa roupa, bem apresentada, de repente vem um monte de gente te atender. E às vezes até dentro da igreja tem essas coisas. Às vezes aquele irmão mais importante em algumas igrejas, alguém que é mais importante, alguém que tem uma posição social melhor, alguém que tem uma renda, então de repente alguém olha e fala assim: esse aqui merece um tratamento diferenciado. E o apóstolo Paulo condenava isso. O apóstolo Paulo falava da questão chamada acepção de pessoas. O apóstolo Paulo falava das questões sociais, o apóstolo Tiago falava das questões sociais, quando ele diz assim: olha, se um irmão chegar perto de vocês precisando de ajuda, precisando de roupa, precisando de comida, e você apenas dá um tapinha nas costas e diz assim: olha, vai com Deus, viu? Deus te abençoe, Deus vai te dar vitória, e você não faz nada para poder ajudá-lo, de que adianta isso? A fé, esse versículo que nós conhecemos, a fé sem obras é morta, foi inspiração do Espírito Santo através da vida de Tiago. Então Tiago ele aborda questões muito importantes que nós como cristãos precisamos observar nos dias de hoje. Inspirado pelo Espírito Santo, nós descobrimos aqui através da vida do apóstolo Tiago a religião que agrada a Deus. E quando a gente fala de religião, nós não estamos falando aqui de práticas religiosas das mais diversas, mas nós estamos falando aqui da conduta diária do cristão, da forma como nós nos relacionamos com Deus, da forma como nós servimos a Deus. E se a nossa prática religiosa não está de acordo com a palavra de Deus, essa prática deve ser rejeitada, porque senão o próprio apóstolo Tiago
Tiago fala aqui no texto, que nós acabamos de ler agora há pouco, que nós estamos enganando a nós mesmos. Quem está me entendendo aí, levante a mão e diga amém. Porque tem gente que às vezes ele pensa assim: eu estou enganando o pastor, eu estou enganando o seu irmão, eu estou enganando o meu vizinho. Mas a pior coisa que acontece é quando nós enganamos a nós mesmos. É por isso que Jesus falou: em verdade vos digo, que muitos que aqui nesse mundo são os primeiros, lá para a eternidade serão os últimos. E muitos que aqui são os últimos, muitos que aqui são rejeitados, muitos que aqui são desprezados, lá terão a proeminência. Quem está entendendo, levante a mão. Por isso, nós que somos cristãos, nós que servimos a Deus, precisamos servir a Deus da maneira correta, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o apóstolo Tiago, ele vai nos falar aqui sobre 3 características da religião que agrada a Deus, da conduta cristã que agrada a Deus, da qual Deus se agrada. E a primeira delas está aqui no versículo 19. Olha aí para a sua Bíblia. Que conduta, que característica é essa, pastor? Olha aqui, ó. É aquela que fala pouco e ouve mais. Você conhece gente que fala demais? Quem conhece aí? Levanta a mão primeiro. Todos nós conhecemos assim. Conhecemos alguém assim, não conhecemos? Olha aí para a sua Bíblia, o que ele vai falar aqui, ó. Um pouquinho só de retorno aqui, Jorge, por favor. Olha o que ele fala aqui no versículo 19. Ele diz assim, ó: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você quer ver 2 marcas que revelam a espiritualidade de uma pessoa? 2 marcas, olha aqui, ó: tardio para falar e pronto para ouvir. Não é sem sentido e sem propósito que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Você sabia que grande parte dos problemas que o ser humano arruma para si próprio e para os outros está ligado ao mau uso da língua? Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui. Você conhece pessoas que se desviaram da igreja, se afastaram do caminho de Deus por causa de pessoas que não mediram as palavras que eles usaram naquele momento? Quem conhece a gente assim? Lembra-te a mão para mim, ó. Igrejas são divididas por causa do mau uso da língua. Casais se separam por causa de palavras que não foram dosadas na medida certa. Quantas e quantas confusões, quantos e quantos problemas acontecem por causa do mau uso da língua. E o próprio Jesus, ele declarou, queridos, o próprio Jesus, ele disse assim: olha, pelas palavras que saem da nossa boca, nós seremos justificados, e pelas palavras que saem da nossa boca, nós seremos condenados. O próprio apóstolo Tiago, falando aqui do uso da língua, porque olha, tem gente que dentro da igreja é uma bênção. Glória a Deus para lá, aleluia para cá, paz, irmão, aquela coisa toda, eu te abençoo, em nome de Jesus, mas e da porta da igreja para fora? Como é a língua dessa pessoa em casa? Eu já falei aqui, olha, eu conheço pessoas e tenho vizinhos que são até vizinhos evangélicos, que se dizem evangélicos, mas de vez em quando eu escuto lá da parede da minha casa, né? Essas casas assim germinadas, né? Você escuta muita coisa, né? Vocês estão entendendo, né? Você escuta muita coisa. E dia dessa eu estava escutando um vizinho lá. Vai lá para a igreja, vai, o pastor lá não te conhece, e aqui em casa você faz isso, você fala aquilo e não sei o que. E eu falei assim: meu Deus do céu, como é que pode? Quantas e quantas pessoas se afastam do caminho de Deus, porque muitas vezes nós não dosamos as palavras que saem da nossa boca. Às vezes nós temos alguém que está ali ferido, machucado, sofrendo, angustiado, passando problema, e ao invés de alguém chegar próximo daquela pessoa, estender a mão e liberar uma palavra amiga, liberar uma palavra de bênção, liberar uma palavra que vai botar aquela pessoa para cima, às vezes a pessoa joga mais sal na ferida.
E eu vou te falar uma coisa, que a gente tem que tomar muito cuidado, e é o que o Tiago está falando aqui sobre o uso das palavras, porque nós temos, como seres humanos, nós temos a tendência de guardar por muito tempo as ofensas que nós sentimos, as ofensas que nos foram desferidas em algum momento da vida. Então o apóstolo Tiago está dizendo aqui nesse versículo 19, que nós acabamos de ler agora: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Ele diz que a língua é um pedacinho de carne, é um membro tão pequeno do corpo humano, mas ele é como um fogo que causa um incêndio, causa uma destruição imensa. Às vezes nós estamos viajando, nós que somos motoristas, né? Você que dirige, você que pilota, você está andando na estrada, e de repente você vê uma área enorme, né? Uma área florestal enorme pegando fogo. Você fala assim: como é que isso aconteceu? De repente alguém passou ali de carro e jogou uma pequena bituca de cigarro aceso. Aí aquela bituquinha caiu numa palha, e aquilo ali alastrou e devastou, destruiu uma área enorme. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios. A Bíblia Sagrada declara que da nossa boca deve sair apenas aquilo que promove a edificação. Amém, queridos? Você quer edificar a pessoa que está aí do teu lado? Sim ou não? Sim. Então eu quero que você seja um instrumento de Deus para abençoar o teu vizinho. Olha para ele e libere uma palavra de bênção para o teu vizinho aqui nessa noite. O que você gostaria de dizer para a pessoa que está do teu lado? Diga para ele, fala: Deus te abençoe em nome de Jesus. Diga para ele essa noite: Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua vida. Diga isso. Que ele é canal de Deus para abençoar a vida do irmão. Aí levante a mão e diga amém. Você pode aplaudir o nome dele. A segunda característica da religião que agrada a Deus está aqui no versículo 21. Olha para a sua Bíblia. É aquela que ouve e pratica a palavra de Deus. Olha aí no versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem quer uma vida vitoriosa em todas as áreas da tua vida? Levante a mão para mim. Qual é o segredo? O segredo não é apenas ouvir a palavra de Deus. Ouvir, todo mundo ouve. As pessoas vêm da igreja, participam dos cultos, assistem vídeos e mensagens pela internet. O difícil não é ouvir. Você sabe o que é o difícil? O difícil é colocar em prática. O difícil é participar de um culto como esse que nós estamos participando aqui nessa noite, e ao final da mensagem, na hora da oração, a gente fala assim: Deus, o que eu estou ouvindo aqui eu vou praticar. O que eu estou ouvindo aqui nessa noite, ou quando você estiver lendo a Bíblia na tua casa, Deus falou no teu coração, você assumir com você mesmo e com Deus um compromisso. Se Deus falou, eu quero saber, eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou colocar em prática, porque eu quero que as bênçãos contidas na palavra de Deus se manifestem na minha vida. Eu conheço muita gente, queridos, e espero que isso não aconteça aqui nessa noite, que não seja a nossa realidade. Mas eu conheço muitas pessoas que participam de cultos como esse, participam de momentos de louvor, de adoração. Algumas pessoas se emocionam, choram, pulam, rodopiam, externam toda a sua alegria na presença de Deus. Mas depois que você sai da igreja e vai para casa, e depois que você vai enfrentar mais uma semana de atividades, e lá no teu ambiente de trabalho, lá na tua casa, e lá fora onde a gente é sal e luz, e lá fora como nós representamos, né, como cristãos, a nossa vida com Deus, como é que a gente está fazendo lá fora? Então o apóstolo Tiago está dizendo aqui, a religião verdadeira é o que? É ouvir a palavra de Deus e a colocar em prática. Amém, queridos? É ser guiado, é ser dirigido pela palavra de Deus.
E quando nós fazemos isso, a palavra de Deus ela vai proporcionar o que na nossa vida? Ela vai gerar vida espiritual. Quem quer ter vida espiritual aí, levante a mão e diga amém. Já leu o Salmo primeiro? O que diz o Salmo primeiro? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí como é a consequência disso? Olha o que diz lá o versículo 3. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cuja folha não seca e dá o seu fruto na estação própria. Diga você está alegre, você está na abundância, você está na bênção, você está na alegria, você está servindo a Deus. Veio a luta, veio a tentação, veio o problema, veio a dificuldade. Você não vai cair, você não vai se afastar da presença de Deus, porque você está plantado junto ao ribeiro de águas. Falando de novo sobre viagem, às vezes a gente está viajando, né? E você vê assim aquela área toda seca, assim, descampada, mas de repente você vê um cinturão verde, né? Você vê aquele filete verde ali no meio do pasto, aí você fala assim, deve ter um rio ali, deve ter um córrego, porque onde tem água, tem vida. A palavra de Deus, ela vai proporcionar vida, ela vai te dar segurança, ela vai te dar crescimento espiritual. E Tiago está falando dos crentes. Nós não podemos apenas ser ouvintes da palavra, a gente precisa praticar. Amém, queridos? Porque quando a gente ouve a palavra de Deus e não a coloca em prática, nós não passamos de meros religiosos, mas religiosidade vazia que não vai te levar a lugar nenhum. E aí Tiago prossegue aqui dizendo, para que a gente possa concluir, olha o que ele fala aqui no versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Olha que coisa, queridos. Tem gente que a língua dele não para dentro da boca, né? Você conhece gente que murmura o tempo todo? Quem conhece gente assim, né? Gente que murmura, gente que vive reclamando, reclama da igreja, reclama do irmão, reclama do patrão, reclama do marido, reclama da esposa. A língua dessa pessoa não para. Você conhece gente assim? Quem conhece? Aqui, graças a Deus, não tem ninguém, né? Mas tem gente que nada dá bom para ele. E olha, queridos, a gente precisa pensar nas consequências das nossas palavras. A palavra, quando a língua está dentro da boca é uma coisa, mas quando ela sai e começa a soltar aquelas palavras negativas, as consequências não podem mais ser retiradas. Já tem uma consequência ali. Quem está me entendendo aí, diga amém. E aí o que ele vai dizendo aqui? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, ou seja, a prática é o conjunto de práticas religiosas que Deus aceita, aqui no versículo 27, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que o diabo está falando aqui? Vida cristã, além de tudo isso que nós acabamos de falar aqui agora, é relacionamento com o próximo. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão para me ver. Você é o irmão que está do seu lado? Você se importa com ele? Porque eu fico observando, às vezes tem alguns irmãos que está passando uma luta, está passando um problema, está enfrentando uma dificuldade, o outro não está nem aí. Não dá o telefonema, não me liga. Você sente falta do seu irmão? Quem sente falta do seu irmão aí? Deixa eu ver. Lembra lá da pergunta de Deus lá para Caim? Qual foi a pergunta? Caim, onde está o teu irmão? O que ele falou para Deus? Não será? Por acaso eu sou guarda, gosto do meu irmão? Olha que
cidadão mal criado. Então a pergunta que não quer calar aqui hoje, nessa noite, é como nós temos nos relacionado como igreja. Aqui ele está dizendo que a religião pura é socorrer os necessitados. Naquela época, queridos, olha como é que era a questão da igreja. Naquela época não havia benefícios sociais como nós temos hoje, né? Bolsa Família, INSS, aposentadoria, não tinha essas coisas. E tinha irmãos que passavam dificuldades, tinha irmão passando problema, e outros faziam que não era nem com ele. Às vezes nós temos irmãos passando por lutas, passando problema, tentação, e tem gente que de repente ele não se importa, ele não se preocupa, ele não faz a parte dele. Quem vai, domingo passado eu preguei aqui sobre a questão de irmos para Canaã. Quem lembra aí? Levanta a mão. Aquela canção, a segunda parte daquela canção não se aplica a nós, né? O versículo, a segunda estrofe diz assim: se você não vai, não impede mim. Aqui não, aqui vai todo mundo. Amém, querido? Vai todo mundo, vai ou não vai? Quem vai levar alguém com você? Levante a mão e diga glória a Deus. Olha para o irmão do teu lado, fala para ele: estamos juntos, irmão. Fala para ele aí, fala. Se Deus não desistiu de você, por que você vai desistir do seu irmão? Então Tiago vai dizendo aqui no versículo 26 para a gente orar, para a gente concluir aqui, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Você sabe o que o mundo quer fazer comigo e você? Quer nos contaminar com o pecado, com as coisas que entristecem a Deus. Mas quando nós estamos, na verdade, quando nós estamos buscando a palavra de Deus e aplicando a palavra de Deus na nossa vida, essa palavra vai produzir santificação. Amém, querido? Amém, glória a Deus. Porque a gente entende que santo é alguém que é separado deste mundo. Amém, queridos? Somos santificados, somos separados para quem? Somos separados para Deus. Não podemos ter mal, não podemos ter mancha, porque Deus está preparando um povo santo para levá-lo para o céu. Amém. E quem faz parte desse povo santo aí? Levante a mão e diga amém. Se nós não nos enquadrarmos nisso que nós estamos ouvindo aqui nessa noite na palavra de Deus, o Tiago está dizendo que nós estamos enganando a nós mesmos. Então que hoje, nessa noite de domingo, eu e você, nós que estamos aqui na casa do Senhor nessa noite, que nós possamos observar a palavra de Deus, que nós possamos praticar a palavra do Senhor, que a gente possa ter cuidado com aquilo que falamos, que nós possamos ser pessoas que vivem uma vida separada deste mundo, consagrada para com o Senhor, para que, fazendo assim, agindo dessa forma, nós possamos nos apresentar diante de Deus como uma igreja pura, sem mancha e sem mácula, preparados para aquele grande dia em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, queridos? Amém. Você está disposto a fazer isso? Levante a mão e diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor muito fácil. Eu quero orar por você nessa noite. Se coloque de pé, por gentileza. Tiago fala de uma coisa importante: sejam não apenas ouvintes, mas praticantes. Olha aqui para o pastor, antes de ministrarmos uma canção, quantas vezes a gente vem num culto como esse e você crê que no culto Deus fala conosco? Quem crê nisso? Amém. Quantas vezes a gente vem num culto como esse e o Espírito Santo fala ao nosso coração e a gente sabe que Deus está falando, e a gente diz assim: Deus, eu sei que eu tenho que fazer, pode deixar que eu vou fazer, pode deixar, Deus, pode deixar. Mas a gente fica adiando, a gente fica protelando, a gente sabe que está errado, a gente sabe que está fora da palavra. Às vezes a gente usa a nossa língua para ferir os outros, a gente não pensa nas coisas que a gente está falando, mas a gente fala assim: mas o meu jeito é assim, mas aí tem que mudar. Se é assim, tem que mudar. Se está errado, alguma coisa tem que mudar. Se a língua está fazendo com que eu e você, que a gente venha a tropeçar, que isso está prejudicando a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus e também com o próximo, o que a gente tem que
fazer mesmo não é fácil. Às vezes são hábitos adquiridos há anos e anos e anos. Aí a gente tem que mudar. Na força da carne a gente não vai. Mas no poder do Espírito Santo, esse poder que em nós opera, a gente consegue, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes alguém aqui pode dizer assim, pastor, puxa vida, eu não sei porque que a minha vida espiritual não está progredindo. Às vezes a gente ouve demais, a gente lê demais, mas o segredo não é só ler, não é só ouvir, é praticar. Glória a Deus. Amém, queridos? Às vezes tem pessoa que tem anos e anos na igreja, ele conhece a palavra de Deus, mas ele não põe em prática. O segredo não é apenas ouvir, é praticar. Então hoje, nessa noite, Deus está falando conosco aqui a respeito de uma conduta que a gente precisa ajustar. Você está disposto a fazer isso? Quem está disposto, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você coloque as mãos aí no seu coração. Feche os seus olhos. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção. E logo a seguir eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Aleluia. A resposta é cuidar desse necessidade e guardar-se e contaminar. Vamos adorar ao Senhor nessa noite, amados. Feche os olhos. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Diga isso para o Senhor. Levanta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. É verdade. Enche-me
O apóstolo Tiago nos fala aqui sobre a religião pura e sem mácula. Ou seja, o culto da vida diária do cristão não é só domingo, não é uma vez por semana, não é só aqui entre os irmãos de fé, é todo dia, é vida diária. O que a palavra de Deus está nos orientando hoje: vamos guardar aquilo que sai da nossa boca. Você está passando uma luta, tem alguma coisa que não está dando certo na tua vida? Não murmure, abra a tua boca, libere uma palavra de vitória. Diga que a tua esposa é uma bênção, teu marido é uma bênção, seus filhos são uma bênção, o trabalho que você tem é uma bênção. Satanás muitas vezes quer que a gente abra a nossa boca, muitas vezes, para trazer a maldição sobre a nossa própria vida. Eu não sou ninguém, eu não tenho valor, eu não dou certo, eu sou um zero à esquerda, acho que Deus não me ama. Não, que nem abra a tua boca e libere uma palavra de bênção. Aleluia. Como homem seja tardio para falar e pronto para ouvir. Aleluia, glória a Deus. Sejamos praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Deus está falando algo com você hoje, Deus falou algo com você, vai falar algo com você amanhã. Coloque em prática, meu querido, aplique a palavra de Deus na tua vida. Aleluia. Vamos orar aqui nessa noite, vamos tomar no leito. Pai querido, estamos aqui na tua casa nessa noite e cremos que o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor não quer apenas que tenhamos um conhecimento teórico da tua palavra. O Senhor não quer que tenhamos apenas informações a respeito dela, mas nós precisamos viver a palavra, nós precisamos aplicá-la. Deus, nós queremos consagrar ao Senhor a nossa vida, queremos consagrar ao Senhor tudo que temos. Queremos neste culto consagrar ao Senhor a nossa família, a nossa vida material, a nossa vida espiritual, e nós queremos te pedir, ó Deus, nos ajude para que possamos viver de acordo com a palavra. Quem está plantado na palavra é semelhante à árvore plantada ao ribeiro de águas que nunca vai deixar de dar fruto. Deus, que o Senhor possa nos despertar aqui nessa noite. Senhor, se tem alguma coisa que está nos contaminando, nós acabamos de ler aqui na tua palavra que devemos nos manter, ó Deus, afastados daquilo que nos contamina. Ó Deus, e tanta coisa nesse mundo quer nos afastar da tua presença, quer macular a nossa comunhão com o Senhor, quer prejudicar o nosso relacionamento contigo. Nós te pedimos aqui nessa noite, Senhor, Deus, que cada pessoa que está aqui nesse mundo, aqueles que estão em casa acompanhando essa transmissão, que cada pessoa possa ser despertada, que ao sairmos daqui desse mundo, que ao nos dirigirmos, ó Deus, de volta para os nossos lares, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos encher da tua presença, que possamos, ó Deus, chegar em nossa casa, abrir a boca, abençoar a nossa família. Ó Deus, se o Senhor nos der vida até lá, ó Deus, ao começarmos essa semana, ao chegarmos, ó Deus, no nosso ambiente de trabalho nessa segunda-feira, nós vamos profetizar a bênção, vamos profetizar a vitória, vamos profetizar a transformação e a salvação da nossa família. Porque a nossa boca é uma fonte de bênçãos. Que o Senhor nos ajude, que possamos viver na palavra, que possamos, ó Deus, nos guardar deste mundo mal, para que possamos estar em comunhão com o Senhor, não apenas aqui na igreja, mas ao longo de todos os dias da nossa vida. Nós nos entregamos nas suas mãos e desde já te agradecemos e declaramos que não vamos ficar apenas, ó Deus, no ouvir, mas vamos aplicar a tua palavra nos nossos corações todos os dias da nossa vida. Nós te damos graças, te louvamos e te bendizemos. No nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Levante as mãos para os céus e diga assim: eu fui chamado para abençoar. Vá no meio e diga: eu fui chamado para abençoar.
Então abençoe quem está perto de você. Abençoe pelo menos umas 2 pessoas. Se quer uma palavra de Deus sobre o que você quer, abençoe quem está do teu lado. Profetiza uma semana de bênção, uma semana de vitória. Quem sabe ele está passando aí uma luta, diga para ele: Deus vai te dar vitória. Você vai vencer. Amém, filho? Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Quem recebe a palavra de Deus aí na tua vida? Tiago diz: olha, sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes. Ouvir é fácil. Você já viu aquela expressão que tem gente que entra por um ouvido e sai pelo outro? O problema é que muita gente ouve sem atenção. E o que é atenção? É a concentração da mente, dos olhos e do ouvido. Então que a gente possa aplicar a palavra de Deus. Isso vai fazer diferença na nossa vida. Quem quer uma semana diferente aí, mente abençoada. Quem sabe você teve uma semana difícil, reclamou a semana toda. Sai daqui profetizando vitória, abençoando. Amém, queridos? Quem crê que há poder nas suas palavras, levante a mão. Eu não estou falando de confissão positiva, não essas coisas aí que é ensinado aí fora, não. Estou falando de você declarar a palavra de Deus. Profetiza, essa semana vai ser uma semana abençoada. Essa semana será uma semana de salvação, será uma semana de prosperidade. Glória a Deus. Será a semana de céus abertos sobre a minha vida, sobre a minha família. Amém, amado? Amém. Vamos praticar a palavra de Deus. E ao mesmo tempo vamos tomar cuidado com a contaminação. É o que o Tiago está falando aqui, ó. Vamos nos manter separados daquilo que nos afasta de Deus. Fazendo isso, nós vamos praticar a religião sem mácula e sem mancha, aquela que agrada a Deus. Amém, amado? Você pode aplaudir o Senhor Pai de Deus? Muito bem, gente. Vamos adorar ao Senhor nessa noite de domingo, consagrando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas de amor e de carinho para manter a obra do Senhor aqui nessa noite. Você que trouxe sua oferta, você que trouxe seu dízimo, pegue nas suas mãos aquilo que você tem de melhor para adorar ao Senhor. Aqueles que assim preferirem, seja no culto ou em casa, nós temos aqui a conta corrente da Igreja do Evangelho Quadrangular, onde você pode consagrar a sua oferta de amor, consagrar o seu dízimo e semear aquilo que você tem de melhor para abençoar a casa do nosso Deus. Amém, queridos? Pegue nas suas mãos aquilo que você tem de melhor para adorar o Senhor nessa noite. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar os dizimistas e ofertantes da tua casa, aqueles que vão semear no teu reino, aqueles que vão cantar aqui no altar. Ó Deus, cumprindo a tua palavra. Nós não somos apenas aqueles que ouvem acerca do que a tua palavra fala sobre dízimos e ofertas, mas nós somos praticantes, a tua palavra ensina, e nós praticamos porque nós entendemos que somos abençoados através deste ato de amor e obediência. Então, que o Senhor abençoe os que estão aqui e aqueles que estão em casa, que a bênção do Senhor se manifeste na vida de todos. Nós nos abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Digam graças a Deus. Você que vai consagrar seu dízimo, sua oferta, se você preferir, venha no altar do Senhor. Se você prefere fazer isso aí na sua casa ou aqui mesmo usando a conta corrente da igreja, fique à vontade e semeie na casa do Senhor com amor, com alegria, nesta noite, no nome de Jesus. Deus abençoe, Deus prospere, Deus multiplique a semeadura de todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Você que está em casa, que está participando deste momento, o Senhor te abençoe com provisão, com abundância e com multiplicação em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Estendam as mãos aqui na direção contrária, vamos consagrar ao Senhor essas sementes que foram plantadas aqui. Pai, recebe da mão dos teus filhos cada semente de fé, de amor
Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor.